que foi um dos executivos mais extraordinários que nós tivemos na nossa denominação e nas juntas nacionais, essa história de Tocantins retrocede. Um moço jovem, cheio de sonhos, terminou seu doutorado nos Estados Unidos na década de 1920, e aí ele se apresentou para a junta missionária dizendo que era ir para o Brasil. Ele foi mandado para o Brasil para planejar a evangelização dos sertões brasileiros, dos lugares mais difíceis, mais inacessíveis. E por volta de 1925, Bratia, depois de, acho que havia chegado já uns 2 anos antes, fez a sua primeira viagem missionária. Para onde é que, do Rio de Janeiro, o Bratia decidiu viajar para a sua primeira viagem missionária para a nossa região? Veio para Anápolis. De Anápolis ele veio de cavalo até Porto Nacional. Sabe quantos dias? 48 dias de cavalo para chegar em Porto Nacional. Deu uma parada em Natividade para conhecer a primeira crente que havia na Natividade, uma senhora chamada Genoveva. Essa mulher, sabe Deus como um missionário passou em Natividade, pegou o evangelho, ela se converteu. Depois esse missionário veio mais uma vez, ela foi batizada. Quando 6 anos depois, quando o missionário Bratia chegou em Natividade, sabia da história que em Natividade tinha uma crente. Ele disse: eu quero conhecer essa crente. Chamaram a irmã Genoveva, a menina dentro do lugar. Ela se ajoelhou, beijou a mão do missionário e disse para ele assim: o Senhor é resposta de oração. Tem 6 anos que eu peço a Deus para Ele não me levar antes de eu ver a face do missionário. Aquele homem de lá veio para o Porto Nacional, pregou, e aí ele desceu, e na sua biografia ele disse que parou num lugar pequeno chamado Piabanha. E ele decidiu que entre as coisas que ele poderia dizer da parada dele em Tocantins, antiga Piabanha, ele escolheu dizer que um velho índio olhou para ele e perguntou assim: missionário, vocês podem fazer alguma coisa pelo pobre povo indígena? E ele disse que saiu daqui com um desafio no coração. Entre as suas primeiras providências como executivo de missões nacionais seria mandar alguém para vilarejo de Piabanha, porque ele sabia que aquela palavra do velho índio era um clamor do céu. E a gente poder ver hoje aqui o povo xerente envolvido com o evangelho, teve igrejas, missionários, pastores, seminaristas, meus irmãos, a gente só pode concluir uma coisa: Deus fez coisas maravilhosas nesse lugar. E poder ver os irmãos aqui é bênção de Deus. Então eu tenho um privilégio muito grande de poder pregar no aniversário da igreja dos irmãos. Mas, ditas essas coisas, vamos lá. Pastor Arimateia passou um tema que foi comunicado aí, baseado numa divisa muito preciosa da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos talvez seja a carta que mais fala de esperança. Talvez não haja nenhuma carta ou nenhum livro do Novo Testamento que fale mais de esperança quanto a carta aos Romanos. Então, o verso 13 do capítulo 15 de Romanos, que é a divisa dos irmãos, diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que palavras extraordinárias! Eu queria pensar com vocês
nesta noite a respeito disso. As três palavras que se destacam aqui nessa divisa são as palavras, obviamente, esperança, alegria e paz. Esperança, alegria e paz. Eu sei que você pensou essas palavras aí enquanto eu estava dizendo, mas eu quero convidar você a falar comigo essas três palavras para guardar aí no seu coração de maneira mais firme. Diga comigo: esperança, alegria e paz. Agora, isso saiu bom? Vamos falar de verdade? Esperança, alegria e paz. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A esperança, a alegria e a paz provavelmente são alguns dos conceitos, fenômenos e sentimentos mais importantes da vida cristã. Estes sentimentos, que são mais do que sentimentos, são conceitos teológicos de grande profundidade e importância na vida do crente da igreja, estão entre os fatos mais importantes e extraordinários e necessários na vida do crente da igreja. Por isso, lembre disso: três coisas que você precisa conquistar, alimentar, fortalecer e preservar: esperança, alegria e paz. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, nós encontramos um texto muito importante que diz assim: que a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Esperança é a sua fé que alicerça uma vida de esperança. Por que algumas pessoas estão desprovidas de esperança? Inclusive crentes. Há muitos crentes que se sentam nos bancos de nossas igrejas e às vezes até cantam os hinos, acompanham as orações, mas não são pessoas cheias de esperança. São desanimadas, descrentes com as coisas, desapontadas. Sabe qual é a razão disso? Porque a fé dessas pessoas enfraqueceu. Se você quer ter uma vida de esperança, você precisa firmar-se bem na fé, porque a palavra de Deus diz que a sua esperança precisa estar alicerçada na fé. Tá certo? A sua qualidade de vida emocional e espiritual depende do nível de esperança que você tem na sua vida. E você só terá um nível de esperança satisfatório se você cultivar uma vida de fé satisfatória. A alegria é um dos conceitos mais importantes da vida cristã também. Tem muita gente que pensa que a vida cristã é boa quando você é sério. No passado, até o pessoal criava umas frases que pareciam ser verdadeiras, mas eram
é o mesmo. Sorria, mostra os dentes, abre a boca. Há muitos anos, talvez umas 4 décadas atrás, lá no Mato Grosso, surgiu uma seita dita supostamente cristã, que tinha uma doutrina: sorrir é pecado. Você acredita que isso existiu? Sorrir é pecado. Você sai da revista Veja, sai em algum jornal da época. Uma seita em que era proibido sorrir. Se o membro daquela seita visse um fiel sorrindo, ele era disciplinado, porque ele cometeu o pecado de sorrir. Você já viu uma coisa mais diabólica do que um negócio desse? Pois é, existe isso. Tem gente que pensa que a alegria não é compatível com a fé. Tem gente que acha que a fé está mais adequada para uma vida de sofrimento do que uma vida de alegria. Sabia? Isso é uma herança medieval, que já tem uma infinidade de anos, mais de 800, 900 anos, que havia uma cultura de que o sofrimento é bom para a vida espiritual. Não, o sofrimento é ruim para danar, é ruim para tudo, até para a conta bancária, porque você não para de comprar remédio. Alegria é um sentimento bíblico, teologicamente defensável e instruído pela palavra de Deus. Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, estas palavras: alegrem-se no Senhor. Literalmente ele diz assim: sejam alegres em Jesus Cristo. E ele diz assim, vou repetir para você não esquecer: sejam alegres. Meus irmãos, se há uma coisa que o crente precisa ser na vida, é alegre. Por isso que Paulo escreve aqui dizendo assim: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Pessoal, os crentes têm que ser alegres. Crente tem que ser alegre. Cara fechada não combina com crente. Decisura não combina com crente. Canto da boca para baixo não combina com crente. Testa franzida, nem pensar. Passa plástica. Bota um negócio, umas fitas transparentes e endurece esse negócio. A alegria é um sentimento bíblico. Paulo está dizendo aqui que o Deus da esperança encha você de toda alegria. Olha só, não é um pouquinho de alegria, não. Não é alegria só quando tem festa, bolo, presente. Não é alegria só quando a saúde está boa. É alegria toda a alegria. O crente tem que ser alegre.